E aí galera, professor Elvis John com vocês. Grécia Antiga, ok? Vamos bater um papo legal, revisar o que tem de mais importante dentro desse tema que é recorrente no Enem e em todos os vestibulares do Brasil. Tá preparado? Então vem comigo, ó. Olha o que eu guardei aqui para ti, ó. Presta atenção. Períodos da Grécia Antiga. Nós temos o pré-homérico, o homérico, arcaico, clássico e helenístico. E aí vem a primeira pergunta. Elvis, eu preciso saber exatamente o que tem nesses todos esses períodos? Não, mas é importante que a gente conheça para poder saber discernir onde a gente deve colocar o nosso foco de estudo. O pré-homérico é o período de chegada dos primeiros gregos, na verdade, indo-europeus, na região do que seria hoje a Península Balcânica, onde está a Grécia atual. Nessa época, lembra que a Grécia era um conjunto de cidades-estados que vão se formar. No período pré-homérico, ainda são alguns pequenos comunidades, que a gente chama de genos. No período homérico, nós temos a formação dos genos, depois da primeira diáspora. Aí vem uma questão. Alguns autores dizem, período homérico, formação de genos. Cuidado, pessoal. É claro que aqui os genos estão se formando, tá? Não está errado. Mas, porém, essas pequenas comunidades chamadas de genos, após a primeira diáspora grega, que não existe desigualdade social, não existe divisão de propriedade privada, é um comunismo primitivo, ela vai evoluir. Ela vai evoluir as fátrias, ela vai evoluir as tribos e vai evoluir as polis, que do grego vem cidades. Então todo esse processo de evolução aqui, ó, pessoal, até formar as cidades, acontece no período homérico. Então alguns autores colocam período homérico, formação dos genos, quando eles saem lá da Península Balcânica e migram para as ilhas do Mar Egeu e da costa da Ásia Menor. Mas, veja só, vamos parar para pensar como Cláudio Vicentino. Se os genos estão aqui, não tem desigualdade social, e ao longo do período homérico eles evoluíram até as polis, nós podemos dizer que o período homérico é um período de formação das cidades gregas. Por que não? E aí vem o período arcaico, que é o período de consolidação. E aí nós temos cidades como Atenas, Esparta e muitas outras. É claro que no período arcaico ainda tem formação de cidades. Daí o que eu estou passando para vocês e pode ter segurança. Período homérico, formação dos genos e desagregação da sociedade gentílica. Traduzindo, formação das cidades. Período arcaico, consolidação destas cidades. E a nossa aula ela vai se localizar no período arcaico e no período clássico, o nosso bate-papo de hoje. Legal? Porque a gente quer falar do surgimento da democracia, que é o tema que mais cai. E a consolidação dessa democracia. A democracia grega nasce no período arcaico e ela se consolida no período clássico, que é o período das guerras e o período daí também da consolidação e fortalecimento da própria cultura grega com a filosofia. O período helenístico é o período de disseminação dessa cultura grega com Alexandre o Grande, beleza? Então vamos para cá, ó. Para começar a entender esse processo, pessoal, a gente tem que vir bem para cá. O período arcaico, como eu prometi a vocês, é o período de formação da democracia lá em 507, tá? Mas para chegar até essa democracia, tem todo um processo de formação. A gente vai ter que voltar a Solon, tá? Antes de Solon, Drácon, que compilou, que escreveu as leis de Atenas. Não é o primeiro código de leis escrito do mundo, mas é o primeiro código de leis escrito de Atenas. Esse código de leis era muito severo e com o tempo ele foi sendo o quê? Deixado de lado e virou lei morta e outras leis foram surgindo, tá? Então, Solon, ele faz uma reforma política, ele investe aí nas manufaturas, ele vai investir na economia. Solon era um homem de família eupátrida, ó, eupátridas, depois eu falo desse lado aqui, família muito tradicional, de sangue nobre, mas que faliu e que viveu como comerciante, demiurgos. Então vamos para cá, ó. Ele tornou-se legislador, ele era um arconte, tá bom, pessoal? Em 595, ele vai estabelecer o fim da escravidão por dívida, que era o que mais incomodava as camadas populares, chamado demos, tá? Demos,
quer dizer camadas populares. Quem são? Demiurgos, Jorgóis e Tetas. Sobretudo os demos mais pobres, Jorgóis e Tetas. Quem são os Jorgóis? Pequenos proprietários. Quem são os Tetas? São os sem posse. Seria eu, no caso, tenho minha casa, mas não tem terras, porque aqui a critério de posse é o critério de terras. Deu para entender? Voltando para cá. Então, ó, quem é que pode se transformar em um escravo por dívida? Quem deve, ou seja, qualquer um. Mas quem é mais provável? Quem menos tem. Com certeza aí um demiurgo, um comerciante pequeno, certo? Porque nem todo demiurgo é rico. Um jorgol, pequeno proprietário, um roceiro, na língua de hoje, na nossa tradição, nosso costume atual, um pequeno proprietário ou um sem posse. Perfeito? Então, olha o que a gente percebe dentro desse contexto, é que ao abolir com a escravidão por dívida, Solon está amenizando os conflitos sociais, só que não é suficiente. Ele vai além, ele vai criar órgãos para descentralizar a administração. Nós tínhamos o arcontado, que eram 9 arcontes, como se fossem 9 grandes ministros, que administravam cada pasta da cidade, cada função. E nós tínhamos o areópago, um conselho maior, que sempre existiu, mas que era fiscalizador e que no final das contas, com a reforma de Solon, acabou se tornando, além de fiscalizador de todos os órgãos, um grande tribunal, um tribunal superior, um supremo tribunal. Perfeito? Então vamos aqui, ele criou o Bulé, um conselho que lembra o nosso Senado, com 400 membros, a Eclésia, onde todo o povo cidadão poderia compor, e o Elie ou Elieia, composta por 6.000 cidadãos, tribunais menores. Então, olha, ele organiza. Agora, o mais importante que Solon fez, vou para esse lado aqui para vocês, ó, ele determina que a cidadania seja ampliada. Ampliada como? A cidadania ela vai se tornar por critério de renda. Olha, ó, censitário. Critério censitário é critério de renda. Quem é que vai ser cidadão? Quem é rico. Então, na verdade, presta atenção que tem algumas coisas que só avião de conta, ele cria uma plutocracia. Uma sociedade onde somente os ricos governam. Eu posso dizer que o Brasil é uma plutocracia? Não. Apesar da gente perceber que no Brasil tem certos, como é que eu posso te dizer, pessoal, desvios, tá? Da nossa democracia, onde alguns mais favorecidos financeiramente possam ter direitos, não é uma plutocracia. Por quê? Porque por lei, nós temos como herança grega, nós temos, e aí eu vou apagar, não vou apagar aqui não, vou botar bem aqui de ladinho, ó. Nós temos a isonomia. Todos são iguais perante as leis. Então, se nós somos uma sociedade isonômica, tá? Que vem da Grécia Antiga, por lei, então não podemos dizer numa redação, numa prova, que nós somos uma plutocracia. Deu para entender? Todos iguais perante as leis. Isso aqui vem da Grécia. Isso aqui está na nossa Constituição. Então, continuando, olha, apesar dele ter ampliado essa democracia, apesar dele ter ampliado a cidadania, porque ele dá o passe, mas não faz o gol. Ele não cria a democracia. Ele ampliou a cidadania aos mais ricos, tá? Era necessário mais. Então, os conflitos sociais explodiram, chegando ao ponto de ser necessário uma ditadura, uma tirania. E aí nós tivemos vários tiranos. O último tirano foi esse cidadão aqui, esse jovem aqui, ó, Clístenes. Em 508, ele assume, e aí ele entende que ou ele cria um sistema onde todos os atenienses sejam cidadãos, ou então vai levar o caos da cidade e ela vai ser invadida por outras. Então, o que ele determina? Que todo ateniense fosse cidadão. Deu para entender? Que todo ateniense participasse e gozasse do direito das leis. Então ele coloca isso aqui, ó, amplia a cidadania a todos os atenienses, então ele cria a democracia em 507. E aqui ele cria uma lei, pessoal, do ostracismo, uma lei para proteger a cidadania. A cidadania, a democracia, na verdade, é muito além, tá? A cidadania de todos os atenienses, porque a cidadania não era de todos antes.
tá? Eu vou já explicar isso aqui melhor. Então, a lei do ostracismo era qualquer um que atentar contra a democracia é expulso por 10 anos, perde todos os direitos, depois disso pode reclamar os seus bens, mas dificilmente alguém consegue voltar para a cidade de Atenas depois de 10 anos, porque pode morrer ou virar escravo em outra cidade. Tá, pessoal? Essa é a lei do ostracismo. Então vamos aqui, ó. Elvis, tu colocou 3 pontos aqui. Todos os atenienses, porque na verdade, pessoal, quem são todos os atenienses? Não é que esteja errado, tá certo. Mas ateniense aqui, ó, são Eupátrida, Demiurgo, Gorgóis e Tetas. E agora a gente vai fazer um exercício para que tu não esqueça mais. Antes de Solon, quem era cidadão? Só os grandes proprietários de terra, só os nobres. Ó, somente os nobres. Legal? Com Solon, quem se torna cidadão? Todos aqueles que têm renda. Os nobres e os ricos demiurgos. Comerciantes. Lembrando que nem todo comerciante é rico, nem todo comerciante se tornou cidadão. Com Clístenes, todos os atenienses. Por quê, pessoal? Porque ateniense é quem tem sangue jônio, que foi o povo que deu origem a Atenas. Então aqui nós temos Gorgóis e Tetas. Então Clístenes amplia a cidadania a todos. Metecos, estrangeiros. Não são cidadãos. E escravos, principalmente de guerra. Uma vez que Solon aboliu a escravidão por dívida. Deu para entender, pessoal? Legal? Então, ó, essa é a característica. Outra coisa, a cidade de Atenas era uma cidade onde a sua cultura, a sua tradição era voltada para as artes, né? Era voltada para a política, não que não tivesse o quê? Que não tivesse exército. Já a cidade de Esparta, como eu vou colocar aí para ti, na tela tá aparecendo, é uma cidade o quê? A comparação entre as duas. Uma cidade militarista, oligárquica, que não evoluiu até a democracia. Atenas, como todas as cidades gregas, ela sai de uma monarquia até a democracia. Esparta sai de uma monarquia, né? E chega até uma diarquia. Ela não sai dessa diarquia. E ela não sai de uma diarquia onde quem governa é um grupo pequeno, uma oligarquia. Uma oligarquia de guerreiros, perfeito? Então essa é a principal característica entre as duas. Esparta extremamente militarista e Atenas uma cidade voltada para as artes, para a democracia e para a ciência, a filosofia, que na verdade não tem ciência na época, a filosofia, o estudo da razão por meio, tá, do pensamento lógico. Agora uma coisa rápida para finalizar. Qual a diferença entre a democracia grega e a democracia atual? Porque muitas cidades se tornaram democráticas, tá? Primeiro, a democracia grega, essa daqui, é só para jônios. Detalhe, somente para jônios homens. 21 anos para cima. E que não são escravos. Entenderam? Então não entra mulheres e nem menores de 21 anos. Por mais que sejam jônios, filhos de pai e mãe ateniense. Eles iam diretamente para a praça, para a ágora, votar. Ela é direta. Certo? A nossa não, a nossa é indireta, representativa, nenhum de nós cria leis, a gente vota os nossos representantes. Então nós somos uma democracia indireta, representativa, ampla, porque as mulheres votam, graças a Deus, desde 32 com Getúlio Vargas, 34 constitucional, 1934 com Getúlio, 32 já tem o voto feminino com Getúlio, estrangeiros naturalizados também, perfeito? Essa democracia, ela vive e defende a escravidão, a nossa ela é contra e condena a escravidão. Deu para entender? Então são diferenças básicas entre a democracia antiga e a democracia atual. Fica aqui, beijo no coração, daqui a pouco a gente vai falar sobre quem? A gente vai falar sobre Roma Antiga. Valeu!